Nós estamos aqui na sede da Concausa. Hoje a nossa proposta é discutir a emancipação de Japeri. Nós estamos aqui com a professora Adna, que eu tive o prazer de conhecer lá no FFP, em São Gonçalo, integrando, né, o grupo lá de pós-graduação. Ela estava no mestrado, concluindo lá o mestrado dela, e eu estava também iniciando no mesmo período o doutorado. A gente teve a oportunidade de se esbarrar, soube que a Adna está trabalhando com questões relacionadas à Baixada, e aí pensei, bom, por que não conversar com a Adna nesse projeto que é tão interessante para a gente trazer para a nossa realidade aqui, de passar para o telespectador aí do YouTube, para a galera que está acompanhando, não só no YouTube, mas nas outras redes, que a gente também vai diluir essa nossa live de hoje. Passar para essa galera algumas curiosidades sobre a emancipação de Japeri, um pouco também sobre a pesquisa da Adna que ela tem desenvolvido aí durante esse período, né, da pandemia. Claro, a gente sabe que tem muitas dificuldades envolvendo, né, a nossa locomoção para alguns lugares, né? E aí a gente tem que se contentar em fazer algumas coisas de casa. Mas a gente está se aproveitando dessa tecnologia aí, inclusive isso aqui hoje que a gente está fazendo é uma maneira de facilitar para a galera que não tem acesso ou que não faz parte desse mundo acadêmico, facilitar para essa galera entender um pouco sobre a Baixada Fluminense. A gente vem fazendo várias lives durante esse mês, a gente fala sobre violência, desigualdade, a história da Diocese de Nova Iguaçu. A gente tem trabalhado com temas de Baixada, João Cândido, né, a Revolta dos Marinheiros, e aí num momento em que a gente tem aí uma vitória a partir do projeto do André Ceciliano, eu não lembro qual foi o outro deputado que estava trabalhando com ele a ideia de trazer para a reflexão do período que a gente discute a cultura negra, né, que a gente revive o deputado Valdec e o André Ceciliano, que estão trabalhando com o João Cândido para que seja rememorado nas escolas, no período da consciência negra, né, desse período que a gente faz uma reflexão do que é o papel do negro na nossa sociedade. E aí isso tudo é assunto de Baixada, né? É assunto que a gente está aprendendo, que a gente está se debruçando aqui para entender mais. A Adna é uma historiadora e trabalha com a história de Japeri e nos cedeu aí o privilégio desse momento para que a gente venha trazer um pouco da história de Japeri, principalmente no momento em que se emancipou da cidade de Nova Iguaçu. A gente sabe que a história local ela é tratada de uma maneira diferente pelos historiadores, né? E a questão da microhistória desenvolvendo de pequenos locais que têm as suas curiosidades, que têm as suas características, né, expressas na opinião do povo, né? E aí, dentro da história oral, a gente trabalha muito a questão da opinião dos agentes sociais que trabalharam. E nós, enquanto historiadores, temos um papel específico na interpretação desses sujeitos históricos que viveram esses processos, né, os processos de emancipações, o processo de realização social dentro da sociedade, né, a identidade de muitas pessoas que vivem em Japeri está vinculada à política daquela região, a maneira com que essas pessoas pensam, com que elas reproduzem, as narrativas delas, né, estão envolvidas no seu histórico de vida daquela região. Estão envolvendo um histórico de vida dos seus antecessores da região. Muitos também que vieram de regiões como Minas, como o Nordeste, né, são retirantes. Exatamente. A gente tem aqui na Baixada um grande contingente de pessoas que vieram do Nordeste, que vieram de Minas, de Espírito Santo, em busca de emprego, melhores condições de vida, e nem sempre eles encontraram uma coisa tão tranquila assim. Queria que você se apresentasse para a galera que está assistindo, né, e pudesse promover um pouco de algumas ideias ligadas a isso que a gente comentou agora. Somos moradores da Baixada Fluminense. Pois bem, a Adna, né,
atualmente doutoranda, né, na PPGH na Universo, na universidade lá em Niterói, com o projeto de discutir o movimento, né, da emancipação do município de Japeri, hoje município de Japeri. Bom, esse projeto, ele surgiu primeiramente porque eu fui moradora, né, daquele município. Além de ter sido moradora, me chamou a atenção porque todos os municípios que já se emanciparam, né, distritos na ocasião, da década de 80, já tiveram pesquisa, já tiveram alguma coisa de produção. Só restava o Japeri, né? E aí eu falei assim, poxa, alguém tem que contemplar essa pesquisa, tem que contemplar essa história. Né? Outro aspecto também, que é a questão da história local. Me interessa muito história local, me interessa sobre história do homem comum, história de sociedade que vivem, né? Sociedade que vive à margem da grande história. Eu me interesso bastante sobre essa área, né? Vamos dizer assim. E é isso, né? A princípio, né? Meu interesse abarcando esses aspectos aí, por isso que eu desenvolvi esse projeto e fui aprovada lá, né? No PPGH da Universo, que acharam bastante interessante, e estamos aí. Bom, eu fui da seleção de 2019, logo em seguida veio a pandemia, né, o que dificultou. A metodologia, a princípio, central, a minha metodologia central é a história oral, né, porque tem uma proposta de estar próximo, de coletar a história do evento através das pessoas, através do habitante da região, trazer a memória dele, entendeu? Provocar nele aí o resgate da memória daquele evento. Até porque a produção de documento, eu procurei bastante e não encontrei muita documentação. Então, por isso a minha proposta da história oral. E que eu estou tendo um feedback bem interessante. Eu já consegui ter mesmo na pandemia, eu consegui ter aí umas entrevistas, né, com algumas pessoas que participaram, foram sujeitos participantes do evento, que puderam fazer sua narrativa, né, da sua memória. Até agora, no momento, está me contemplando e estou ainda com perspectivas de mais pessoas. Pessoal de Japeri que estiver assistindo aí, ó, que participou do evento, ou tem algum parente, um colega, pode entrar em contato comigo, tá? Que eu estou fazendo aí entrevista, estou precisando de pessoas. Bom, trabalhar com os sujeitos, né, de sociedade pequena, de locais, história local, me interessa bastante. E esse aspecto principal, né, que eu fui moradora lá, né, e agora, ainda na Baixada Fluminense, estou aqui em Mesquita, né, que é o município caçulinha, aí que é de Nova Iguaçu. Realmente, Você falou aí sobre o seu interesse nesses sujeitos locais, né? Você já tem, pelo que a gente conversou, você já tem até algumas entrevistas, né, de alguns desses sujeitos locais. Qual o critério que você usou para você escolher essas pessoas, né? De que grupo social elas fazem parte? O que você percebeu nessas entrevistas? Porque o pessoal que está assistindo, a Adna está numa fase inicial da pesquisa. Inicial. Né? A gente espera que ela volte daqui a uns 2 anos para uma live diferente, aí ela já trazendo mais aspectos sobre esses sujeitos que ela investigou, né? Porque assim, ela toma um direcionamento na pesquisa dela que ela considera, né, após os eventos que geraram, né, a nova Constituição de 1988, uma gama de influências que, inclusive, geraram o processo de emancipação de Japeri. Essas pessoas que você conheceu, que você entrevistou, né, porque o pessoal que trabalha com história oral, né, a gente procura essas pessoas
e essas pessoas dão as narrativas delas, né? Elas falam de acordo com a experiência que elas tiveram de Japeri. Elas falam com as experiências que elas tiveram e que elas ouviram falar que outras pessoas tiveram na região, né? Então, nós, enquanto historiadores, a gente analisa essas regiões e pensa assim, bom, o que essas pessoas sofreram de influência para poder pensar também no processo de emancipação de Japeri? Qual foi o bojo, né, que você conseguiu perceber que fomentou o processo de emancipação? O que você viu nesse processo de construção da Constituição que ajudou nessas cidades aqui, que não foi só, nos anos 80, não foi só a Japeri que se emancipou, a gente teve outros municípios se emancipando. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão. Vamos lá, vamos primeiro no aspecto da emancipação. A princípio, quando eu estava fazendo um curso de especialização, Política e Sociedade, então teve uma disciplina que me chamou a atenção, que abordava sobre direito constitucional e sobre a Constituição e os entes federativos. Tinha vários textos, e o professor mencionou também sobre a autonomia dos municípios, que foi dado no dispositivo da Constituição de 88, e sobre os fundos de participação municipal, né? E aí ele falou nessa época, né, dessa época, muitos municípios no Brasil todo, após a Constituição, já na década de 90, a década de 90 teve uma onda emancipatória pelo Brasil inteiro. E eu lembrei, né, veio na minha mente sobre a Baixada Fluminense e veio tudo, né, Queimados, Belfor Roxo, Japeri, Mesquita e tudo. E aí eu fui, né, memorizando, lembrando a memória, né, e quando eu comecei a procurar, vi isso, né, como eu já falei, todos os municípios, quase todos, já tinham tido uma publicação, um relatório, alguma coisa, só faltava Japeri. Então, mas por quê? Interessante, na Constituição, esse dispositivo que é o Fundo de Participação. Pois bem, em Nova Iguaçu, esses distritos, eles eram carentes da administração de Nova Iguaçu. Os prefeitos que gestavam, né, na mudança, sempre que mudava de gestor, eles não chegavam com a política pública, vamos assim dizer, nesses locais, nesses mesmos que se emanciparam, que eram distritos à margem, quilômetros de distância de Nova Iguaçu. O dinheiro, vamos assim dizer, o dinheiro público era mais investido no centro comercial, no centro de Nova Iguaçu, nos bairros mais próximos. E esses locais, muito carentes, entendeu? E aí, apesar deles ter a distância, haviam representantes políticos desses locais que acabavam sendo eleitos vereadores, né? E aí, esses agentes, esses sujeitos, também acabaram se interessando por conta do fundo de participação e da autonomia que os municípios iam ter a partir de então, né? Começaram a construir essa narrativa, que alguns não começou, mas dão uma continuidade, que anos atrás, década de 50, houve lá um ensaio, né, uma nuance de separar, mas não vingou por conta dos governos que houve, né, no Brasil, de ditadura e tudo mais, o governo mais centralizado. Então, com a abertura política, com a democracia, houve essa condição desses sujeitos retomarem, né, essa ideia de emancipação, mas assim, já com um embasamento, com mais força, com mais propriedade, né? E aí houve essa onda, que a gente chama de onda emancipatória. Esse é um ponto que eu acho que ficou bem explicadinho, né? Sim, legal. O ponto dos sujeitos aos quais eu entrevistei, a minha ideia era justamente procurar as pessoas que participaram efetivamente do evento, da construção, né, da propaganda do SIM. Do SIM é o quê? Do SIM para emancipar. Grupos, instituições, organizações, né? Então, eu comecei em busca dessas pessoas. Como eu morei lá, né, então eu tinha mais vagamente assim, uma ideia de como eu ia fazer. Só que houve uma dificuldade devido à pandemia de eu chegar até essas pessoas. Mas eu conheci uma pessoa
Por um acaso, essa pessoa... É sempre assim, né? Conhecia. A gente vai conhecendo uma pessoa, outra conhece outra, vai te mostrando pessoas, quando tu vai ver, tu conheceu um monte de gente que é importante na história, né? Justamente. Eu conheci uma pessoa, eu vou até citar o nome dela é Cláudia, ela é da Baixada Fluminense também, e ela falou assim, poxa, eu conheço uma pessoa que participou dela, não estava ligada muito, mas assim, eu lembro que participava de política e tal, e me indicou essa pessoa, e através dessa pessoa eu consegui uma rede social aí de umas pessoas principais que participaram ali. Uma das, né? E a primeira pessoa, na verdade, que eu entrevistei foi o prefeito, né? Quer dizer, na época prefeito, agora não é mais, né? Que é o... No caso, o primeiro prefeito? Primeiro prefeito. Primeiro prefeito. Eu consegui a primeira entrevista com ele, foi louvável. Não foi uma entrevista longa, porque por conta disso, né? Foi bem no meio da pandemia, mas eu consegui mesmo com todos aqueles medidas de segurança e tudo mais, mas ele se disponibilizou para conversar comigo. Então, assim, essas pessoas, as 5, mais ou menos, 5 que eu consegui conversar, participaram mesmo, tá? E cada uma trouxe a sua memória, a sua narrativa do início, como surgiu a ideia, né, como foi feito, e a perspectiva, assim, de cada um tinha convergência, né, há a convergência, né, que é a vontade, a convergência é o quê? De todos eles, que era ter uma autonomia administrativa, política, no intuito de desenvolvimento social e econômico da localidade, que era abandonada pelas gestões de Nova Iguaçu. Combinando com o que você tinha dito, né? Que as regiões centrais, como em Nova Iguaçu, né? O centro de Caxias, o centro de Mesquita, ali no torno da estação, eram regiões que gozavam de certo desenvolvimento social, facilidade de locomoção, né? Entre aspas, porque em nenhum lugar da Baixada se tem uma real facilidade de locomoção, né? Devido não só à escassez, mas à baixa qualidade do transporte, né? Os trens extremamente lotados, né? Imagine isso em outras regiões, né? Então, Japeri, eu posso imaginar como era a realidade dessa galera, né? Acredito que eles devam ter comentado algum desses problemas, né? Sim, sim. Eu mesmo posso até falar que eu fui moradora de lá e eu estudava em Nova Iguaçu, tá? Eu vou falar por mim, assim, eu morava lá e estudava em Nova Iguaçu, no Instituto de Educação. E a dificuldade, eu pegava 7 horas na escola, entrava. Eu tinha que sair de casa 5 horas da manhã, entendeu? 5 horas, 5 e meia, para poder estar 7 horas na escola. Porque só tinha o trem, entendeu? A distância, além do mais de ter só o trem sempre lotado. Muitas das vezes eu não conseguia embarcar por conta de estar muito cheio, pessoas viajando até pelas portas. Então, o povo realmente era e é, né, ainda, né, com essa dificuldade de transporte, a dificuldade na questão comércio, entendeu? Um comércio local, mas não tinha tudo, banco, por exemplo, banco não havia, então as pessoas tinham que se deslocar de trem, que é mais ou menos 30, 40 minutos, na época, de lá até Nova Iguaçu para poder pagar uma conta, fazer qualquer trâmite de banco, todo esse dispêndio. Isso já é uma questão que eles já deviam colocar como justificativa para a emancipação, né? Porque, pelo que você tem falado aí, um dos principais itens alegados por esses grupos emancipacionistas era exatamente a dificuldade de desenvolvimento social, de desenvolvimento de transporte, de saneamento, acredito também, todas essas questões que envolvem muito comumente os problemas que são dos cantões da Baixada, né? Porque, se você for reparar, Japeri era uma periferia de Nova Iguaçu. Assim como a gente tem, por exemplo, a gente estava comentando, o quilômetro 32, uma periferia de Nova Iguaçu, Três Marias, Cabo Sul,
Lagoinha, Tinguá, Adrianópolis, são regiões que são afastadas do centro e, por esse afastamento, não recebem a mesma quantidade de investimentos, né, nas suas obras. E eu acho que eles devem ter comentado bastante sobre essas questões, né? Uma outra questão também fundamental era a educação. Você veio falando, né? Eu me deslocava de Gero Pedreira, que eu morava, de Gero Pedreira para Nova Iguaçu, porque não tinha ensino médio lá, não tinha escola de ensino médio, entende? Então, crucial, não a educação, pouca escola de ensino básico, escola de ensino médio, acho que, não me recordo bem, mas na época acho que não tinha nenhuma. Saúde, não tinha hospital público, tá? Tinha acho que só uma clínica lá que era conveniada com o SUS, né? Depois veio uma outra em Gero Pedreira, tinha uma em Japeri, depois veio uma outra em Gero Pedreira, que é do doutor Carlos João Tiveros, que hoje a filha, que é médica, é a prefeita de lá, né? Foi eleita agora. Então, assim, saneamento básico, as coisas básicas, as políticas públicas básicas mesmo, não chegavam à localidade, entendeu? A gestão de Nova Iguaçu não distribuía, né? Quer dizer, e outra coisa também, o cidadão pagava o imposto, mas não tinha em troca dos serviços públicos. Entende? Então, isso foi um provocador que promoveu a vontade das pessoas, dessas organizações, a querer a emancipação, para ter a partir do fundo de participação, mais outros também, né? Outros fundos, para poder ter a sua condição de gestar, né? De administrar essas políticas públicas básicas, né? Eu estou falando aqui até de coisa básica, não estou nem falando de outras coisas mais, né? Então, essas demandas eram as demandas principais para que houvesse, assim, foi a vontade de separar de Nova Iguaçu. Né? E você falou sobre os consensos deles, né? E o que eles tinham de dissenso, né? O que eles discordavam entre eles dentro dessas entrevistas que você pôde ter, que pelo visto, né, são pessoas que participaram intensamente. Se você tem aí o primeiro prefeito, ele está carregado de ideias daquela época, né? Ele deve ser o antro assim da síntese do que mais a gente pode entender como história pública, né? O que ficou como público, né? O que foi escrito. Ele carrega em si o que ele foi escrito. Para você, ele demonstrou de forma oral. Inclusive, deixa eu só fazer um adendo sobre isso que eu estou falando, que é muito importante, que a gente está fazendo essa live para um público muito maior que o público acadêmico, né? E o quanto é importante pensar nessa técnica que nós, cientistas sociais, nós, historiadores, o pessoal da sociologia, o pessoal da geografia, enfim, as ciências sociais, as ciências humanas, elas não agem com eu acho isso, eu acho aquilo. Nós interpretamos diretamente das fontes. É claro que nós seguimos uma metodologia, né? E a Adna vai falar um pouquinho sobre essa metodologia. Ela já até falou sobre essa questão da microhistória, da história local, que tem uma abordagem diferente, porque a gente considera as narrativas desses sujeitos como pontos de partidas que a gente vai adotar como algo verossímil ou não, né? Porque a gente tem essa capacidade de interpretar essas fontes entendendo nessas entrelinhas. E o nosso trabalho técnico de historiadores, né, essa técnica de analisar as fontes, a gente vem fazendo desde a nossa graduação. Agora que, por exemplo, a Adna está no doutorado e eu também, a gente finalizando esse processo, nós temos um trabalho técnico, assim como o matemático cria uma fórmula lá para encontrar um resultado, né? A gente também tem a nossa fórmula, e a nossa fórmula se chama a metodologia científica. Nesse caso, ela está usando uma metodologia de análise dessas fontes orais. E o prefeito, nesse caso, que foi um dos principais motivadores, ou talvez ele fosse parte do corpo que pensou essa emancipação pelos motivos que ela
já expôs para a gente aí os motivos ligados às demandas populares daquela região, que são demandas que os outros municípios também tiveram. A gente teve uma live na semana passada falando sobre o mapa da desigualdade da Baixada. E se a gente for pegar esses mapas lá que o Breguené disponibilizou para a gente, né, que estão na outra live que a gente fez, quem quiser acessar, só dá uma olhadinha na página da Concausa, no Facebook, vocês têm lá a outra live, podem assistir toda. E ele mostrou para a gente o contingente de policiais que são disponibilizados para essas zonas periféricas, né? Nós temos a Belfor Roxo, Queimados, Mesquita, com um contingente muito menor do que em outras áreas, como, por exemplo, Barra, Copacabana, Leblon. A cor da pele das pessoas que habitam essas regiões mais pobres, elas existem enquanto uma verdade, né? Ele pegou os números e trouxe para a gente, essas áreas mais pobres são contempladas com negros e pardos, e são as áreas mais pobres, com maior índice de violência, com menor índice de desenvolvimento humano. Essas questões também pressionam a essas autoridades locais que surgem com ideias emancipacionistas para trazer uma nova perspectiva para essa galera. Agora, também tem um problema de, será que isso de fato aconteceu? Essas elites locais, quando elas tomaram o poder, elas providenciaram aquilo que foi motivo da emancipação, né? Tem algumas questões, mas agora eu passar para você falar sobre as diferenças das análises desses sujeitos históricos que você entrevistou. Então, o consenso é aquilo que eu falei, né? Eles sempre, todos eles falaram sobre as demandas, né? As demandas, o abandono de Nova Iguaçu. Os dissensos com relação aos outros sujeitos políticos, né? Porque são sujeitos sociais e são sujeitos políticos, né? Então, assim, quem foi, quem não foi, quem fez, quem não fez, entendeu? Eu fui que fiz mais, eu que fui menos, entendeu? Então, assim, do ponto de vista da participação do evento em si, teve o dissenso, entendeu? Cada um colocou de uma forma diferente de como foi, né? Uhum. Então, assim, uns disseram que não houve movimento efetivo de um período anterior, o antecessor, né? Outros disseram que houve sim uma premeditação, houve sim uma elaboração, houve uma organização. Outros disseram que veio na esteira de Queimados, porque Queimados, um ponto importante que eu quero colocar, Queimados deu início à sua vontade de emancipar primeiro, né, e chamou Japeri e Cabo Sul, que era um bairro de Nova Iguaçu, para fazer com ele um conjunto, né, e ali formar um município, e aí Japeri iria ser um distrito de Queimados, ia sair de Nova Iguaçu e ia ser de Queimados. Só que assim, uma parcela de Japeri não se identificou com Queimados. Houve ali uma questão de identidade, né? Ou seja, tá com a identidade de iguaçuano, vai sair de identidade de iguaçuano para ser queimadense? Não concordaram, né? Pois bem, sendo que Gero Pedreiro e Japeri não apoiou, não foi votar, aí Queimados fez novamente o seu plebiscito e conseguiu, e aí, como ele conseguiu, imediatamente essa liderança, essa organização retomou de forma organizada, né? Isso é um ponto de vista de alguns, tá? O movimento, né? Tipo, Queimados conseguiu, a gente vai conseguir também, né? Já outros têm essa visão de que vinha caminhando já a longo prazo, com essas intenções, desde do final lá no finalzinho da ditadura. Uhum. Já havia, juntamente com grupos de partidos políticos de esquerda. Então, assim, essa foi a parte dos dissensos, entendeu? Entendi. De como foi a logística, de como foi organizado o movimento, de como culminou com o plebiscito e aí
o final né, que foi aprovado a emancipação. E havia também alguns sujeitos que eram efetivamente políticos, que já eram vereadores mais de Nova Iguaçu. E proporcionaram, na verdade, eles proporcionaram condições mais rápidas, vamos assim dizer. Né? Quando vamos fazer o plebiscito. Então, proporcionou a condição para que houvesse o plebiscito e fosse aprovado. Eu conseguisse a maior porcentagem de sim. E o Gelson aqui fez uma consideração muito legal para a gente trocar uma ideia aqui. Para as lideranças da emancipação, havia o interesse na distribuição de cargos e poder, porque não tinham sobre Nova Iguaçu, né? Porque essas elites locais, elas não participavam do poder efetivamente aqui em Nova Iguaçu. Então, o que a gente pode criar? Um pequeno nicho numa região em que a gente tem um domínio um pouco mais abrangente, que a gente conhece, né? E a gente tem até nessas regiões o surgimento de alguns heróis da vizinhança. Inclusive, eu queria depois chamar o professor Ronald Apolinário para falar um pouco sobre os heróis da vizinhança aqui. A gente tem alguns municípios aqui em que esses heróis da vizinhança participaram de alguns processos de uma maneira assim, muito truculenta, porque esses heróis da vizinhança eles surgem com o objetivo de fazer um poder paralelo, né, ao poder policial, né, uma falsa segurança, em que eles protegeriam fazendo as regras eles mesmos. Né? São os juízes, os justiceiros dessas regiões. Né? Então, alguns desses, talvez não seja o caso dessas pessoas que você está falando, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo, não. Mas a gente tem algumas questões... Claro, não estou entendendo o que você está falando. As pessoas têm que entender isso aí, hein? A gente tem algumas questões vinculadas a esses justiceiros que perpassam, né, o poder público. E aqui, ele diz o seguinte: buscavam a apropriação do Fundo de Participação dos Municípios e dos royalties de petróleo. Veja bem, a fundação desses municípios também está vinculada ao poder local, a essas elites locais que desejavam se apropriar desse discurso de abandono, desse discurso de que aqui não tem isso, não tem aquilo, que são justificativas que nós entendemos que devem ser pauta para reivindicação, mas que a gente sabe que houve a esperteza de se apropriar dessas questões para ampliação do poder dessas elites locais. Né? E ainda o Distrito Industrial de Queimados, como pertencente a Engenheiro Pedreira. Só que não saiu como desejado, né? A gente tem aí algumas disparidades, algumas coisas que saíram diferentes. Para esse grupo político, tá, que já eram envolvidos com a política, eles usaram esse argumento e o desejo, realmente o interesse nesse fundo de participação, né? E para justamente criar ali, eles não tinham em Nova Iguaçu abertura para os cargos, né? Já na localidade desses distritos distantes, que foi Queimados, foi Japeri, havia essa possibilidade muito grande, né, de se ter ali o aparato dos cargos, como a gente vê hoje aí, né, o aparato dos cargos, o aparato de secretarias e funções e tudo mais. Instrumentalizar, né, a política ali, a gestão toda que vem junto com essas secretarias e subsecretarias e tudo mais. E os royalties do petróleo também, né, e tem outras também, outros fundos, né, que fazem parte aí. Então, o interesse desse grupo, né, dessa elite, que a gente chama de grupo de elite, o principal era esse. Né? Mas dentro das organizações, que foram várias organizações, até as igrejas, a católica e a evangélica, também se organizaram nesse intuito da emancipação. Mas a demanda deles era realmente social, entendeu? O desenvolvimento social. Principalmente pensando aí esse legado das ideias da teologia da libertação, né, juntamente com o legado que Dom Adriano Hipólito trouxe, né, para a Baixada Fluminense. A igreja, imagino que a igreja tivesse um viés de atuação voltado para esses preceitos, né, do Concílio Vaticano II. Então, eu imagino, pelo que você falou, que tivesse uma questão social mais
forte no trabalho das igrejas, né? Que acredito que, ainda mais nesse período, né, o fim da ditadura militar, a gente tem aí um levante desses grupos ligados à igreja, formando o partido, integrando, inclusive, né, esse legado que deu origem ao Partido dos Trabalhadores, né? A gente teve muito filho da igreja sendo vinculado a essas ideias do Partido dos Trabalhadores. Inclusive, a gente até entrevistou aqui o nosso querido Arthur Messias, que depois... o Arthur Messias, que foi prefeito aqui da cidade de Mesquita, né? Que eu costumo dizer aqui para ele, quando a gente está nas rodas de debate, que ele é o fruto do que eu digo na minha pesquisa, dos meus argumentos usados na minha tese. Ele é a prova viva daquilo que foi operacionalizado pela Igreja de Nova Iguaçu, e ele é o resultado disso tudo, com um representante que veio da base católica e que esteve integrando Mesquita poucos anos depois da sua emancipação, né? Integrando lá o grupo de pensadores e de pessoas do executivo ali que viabilizaram alguns projetos. O Gelson fala o seguinte também, ó: as elites locais tinham e ainda têm uma visão patrimonialista. A gente vê isso na composição da política da Baixada Fluminense. Basta a época de eleição para vereador e prefeito, né? Você começa a ver as ideias que são promovidas por esses vereadores, por esses candidatos a prefeito, né? A gente começa a entender essa visão patrimonialista a partir dos próprios projetos que eles expõem. E é uma coisa assim que não é nem às escuras, né? É uma coisa tão declarada, essa visão patrimonialista da ocupação desses cargos, da efetivação política dessas regiões, né, que a gente até se impressiona. Instrumentalizar, vamos assim dizer, né, o cargo, e nessa visão patrimonialista coloca a família inteira, né? Parente, família, os amigos mais achegados, e vai todo mundo. A casa deles, então vira a casa deles, né? Então, realmente, esse poder local tem muito isso. Você vê agora nessa última eleição, o que ocorreu em vários municípios, né? Não só na Baixada, mas em várias regiões do Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro também. Nossa, não vou nem citar que vem na minha mente aqui um município que foi da família inteira. Teve cargo. A gente tem vários exemplos aqui, Nilópolis, né? A gente tem algumas regiões aqui que são grupos que se estabeleceram, e você vê que família após família vai se estabelecendo, Belford Roxo, enfim. Né? Agora tem uma questão do Gelson aqui que eu acho que você vai poder dizer um pouco, Adna, que do ponto de vista da imensa maioria da população aí, o que você viu que mudou com essa emancipação? No plano social, desenvolvimento econômico, social, mudou pouco, né? Mudou pouco. A questão das demandas era a demanda do grupo social, né? Aquela parcela que desejava um desenvolvimento. Houve pouco desenvolvimento, né? Questão, teve mais escola, ou conseguiu construir mais escola, até porque junto com esse fundo que nós mencionamos, também tem o Fundeb, né? Tem esses fundos para educação. Saúde, ampliou um pouco, né? Quer dizer, criou-se postos de saúde. Saneamento básico, melhorou, construiu-se pouco. Questão do emprego, que as pessoas queriam um emprego lá para não ter que se deslocar para a cidade, que é muito longe, né? Pouco também, não teve tanto desenvolvimento nessa questão do emprego. Construiu-se lá uma fábrica, a Granada, né? Colocou uma fábrica lá, então teve um pouco de emprego, muito pouco. As pessoas reclamam que... Não é satisfatório o resultado, né? Não é satisfatório, né? Agora, o que mudou? Mudou foi que os agentes políticos que alcançaram os cargos políticos, esses sim, se transformaram numa classe
a sua classe ascendeu, né? No plano econômico, com a política, eles ascenderam. Com a política, eles ascenderam. Os que conseguiram ser vereadores, ter outros cargos, ascenderam socialmente na questão econômica, né? Então, assim, o que eu percebo, né, é que nós, brasileiros, temos que rever essa questão do político, né, do ser político. Eu penso, que já é uma visão minha, que o cargo de político teria que ser igual vestibular, igual a gente passar para o PPGHS, né? Passar por um processo seletivo, não qualquer um que acaba que ele vai ali com as promessas dele de fazer alguma coisa, não faz nada, que consegue o que é ascender dentro da política como se fosse um emprego, um cabide de emprego que não é. Político é um cargo que é colocado, nós colocamos lá, porque nós elegemos eles, e eles fazem carreira política, não existe. Dentro da lógica, não existe carreira política, entendeu? Não existe isso. Você ficar a vida toda sendo político, entendeu? Se nós formos pensar bem, não existe isso. Quem proporciona isso é o próprio povo, entendeu? Porque o povo não percebeu isso ainda, que aquilo ali é um cargo passageiro. De 4 em 4 anos, você tem que sair com a vaga para outro. Exatamente, é um cargo que ele vai passar, né? As pessoas que moram ali continuam ali, sofrendo as mesmas demandas, né? Sofrendo dos mesmos problemas sociais, a ausência de saneamento nos cantões da cidade, né? O transporte continua com grandes demandas e pouco investimento, por mais que a passagem seja bem cara. O Arthur Messias está falando aí que ele considera satisfatório. Eu votei em você, tá? Para prefeito Mesquita. Considerando, Mesquita é um município, tá? Japeri é outro, Queimados é outro, tá? Não pode fazer uma visão ampla, botando todo mundo dentro de um conjunto aí. Japeri, na meu ver, não houve mudança satisfatória, tão satisfatória não. Como eu falei, eu consigo visualizar as pequenas mudanças. Sim, como eu falei, na parte da educação, na parte da saúde, na parte do saneamento básico. O transporte não houve satisfatório, tá? Até porque a Supervia é independente, né? Hoje é independente, ela não tem a ver com os municípios diretamente. Então, assim, eu acredito que agora, né, com a nova gestão, acredito que possa haver uma mudança mesmo mais profunda, mais satisfatória. Porque até então foram mudanças muito lentas, são 30 anos de emancipação, 30 anos. Exatamente. A mudança foi muito lenta, muito lenta. Acaba não sendo, né? Acaba não sendo satisfatório. A gente sabe que o processo de emancipação ele tem essa questão de melhoria, né? Porque a centralidade do poder político ela passa a ter um outro foco, né? Ela é mais próxima daquela periferia. Mas a partir desse momento a gente percebe que também cria-se uma periferia, daquela região central que a partir daquele momento, o centro de Japeri vai ter determinado desenvolvimento do comércio, né, vai ter determinado desenvolvimento de alguma elite vinculada a esse comércio, vinculada a alguns serviços prestados para o governo, né, local, alguns serviços prestados para os técnicos que vão trabalhar com esse governo, para o desenvolvimento dessas regiões. Então, a gente sabe que existe uma melhoria pelo menos pautada na ideia já da emancipação. Né? E essa melhoria a gente observa nesses pontos que você tocou. Né? Se não tinha uma escola de ensino médio, a gente vai ter poucas, mas vai ter. Vai ter uma pontinha ou outra aqui, né? Vai ter. E tem até uma curiosidade, que a parte de Engenheiro Pedreira é até mais desenvolvida que o centro de Japeri, né? A gente tem esse desenvolvimento. Eu não sei te dizer exatamente, né, talvez você possa falar um pouco mais, né, por ela se estabelecer naquela região, aquela zona industrial ali de Engenheiro Pedreiro, ela colabora com esse desenvolvimento da região. Se é uma questão de alocação dessa elite local, ali juntamente com o de Engenheiro Pedreira,
se isso influencia, né? A questão é, a gente tem disparidades dentro dessa região de Japeri. Como diz o Bruno aí, a Seropédica ficou com uma parte industrial desse distrito ali, né? De engenheiro pedreiro, e isso também influencia no desenvolvimento da região. E como o Gelson falou, né, algumas coisas não deram tão certo como eles planejaram. E uma dessas questões é esse lance do distrito, né? Que ele também salienta, Gelson, a questão da divisa no Guandu tem relação com os limites de quando Japeri ainda era distrito de Nova Iguaçu. Então, para o Bruno aí, a rodovia, né, ela não tinha não tinha o mesmo, não era um marco naquela região, né? Ela não definia nada. Enquanto era distrito de Nova Iguaçu, aquilo ali pouco influenciava, né? Então, depois que a gente tem a emancipação, que vai se notar que existe um lado e o outro, né? Eu até brinco muito, quem é que faz parte do lado de lá e quem é que está do lado de cá? O lado de cá é o lado de lá, porque as pessoas têm mania de falar assim, você mora de qual lado da outra? Eu moro do lado de cá. Mas qual que é o lado de cá? É o lado de lá. Não, é o lado de cá. Enfim. Quem faz isso é a linha do trem, né? A sua divisão de linha do trem também tem muito isso. E aqui ele emenda aqui, Japeri e Engenheiro Pedreiro, embora hoje integrem o mesmo município, tem um processo histórico de formação distinto. Olha só aí, mais uma curiosidade que a gente tem de contribuição do professor. Então, há uma discussão lá ainda sobre essa questão de Engenheiro Pedreiro ser mais urbanizado do que Japeri. E que muitos discutem que Engenheiro Pedreiro o nome tinha que ser município de Engenheiro Pedreiro, não município de Japeri. A prefeitura, né, o prédio da prefeitura... Tudo ali Engenheiro Pedreiro, né? Engenheiro Pedreiro. O que eles fizeram? Eles nem colocaram nem Engenheiro Pedreiro e nem Japeri, eles colocaram na divisa, para não ter esse debate. Mas acaba que continua o debate, entendeu? Sobre isso, sobre que Japeri continua rural, e Engenheiro Pedreiro é mais urbano e tem um pouco mais de desenvolvimento, vem se desenvolvendo mais que Japeri. Outra questão que ele colocou aí, quando era Seis Maria, os viajantes paravam em Engenheiro Pedreiro, entendeu? Eles faziam a parada deles né, da viagem, eles paravam em Engenheiro Pedreiro. Então acabou tendo mais povoamento, mais pessoas, né, do que Japeri. Então esse processo é diferente. Tem mais coisa que não vou adentrar aqui, né? Então esses aspectos fazem com que tenha essa diferença entre os dois. Mas tem esse debate das pessoas lá, entendeu? É tipo como se fosse grupos que discutem, o meu lado é melhor que o seu, entendeu? O meu mas tem que ser tudo aqui. Tem essa disputa lá. A gente deve perceber isso também nas políticas públicas implementadas nessas regiões, né? Como, por exemplo, policiamento, assistência em nível de educação, os colégios onde eles são alocados, né? Geralmente nos centros. As pessoas que moram nos cantões de Japeri devem ter dificuldades de chegar para estudar nesses centros, né? Isso tudo faz parte do processo de formação desse conglomerado que não conseguiu ainda desenvolver as arestas para o interior de modo que proporcione para a população a realização da pauta de início desse processo, que é viabilizar para a sociedade melhores condições de vida, né, incluindo emprego, moradia, transporte, saneamento, educação, saúde, todas essas questões que não foram contempladas com a formação de um município independente de Nova Iguaçu, né? Como você disse, existem coisas que permaneceram, grande desigualdade, grande índice de violência, né? Grupos locais assumindo o papel de justiceiros, né? Fazendo a justiça local, eles mesmos julgam, eles mesmos executam, eles mesmos fazem as leis daquela região, seguindo um senso que só eles entendem como moral, né? Um senso moral que é difundido pela própria sociedade ali em questão. Mas,
Para a gente finalizar o nosso debate-papo hoje, que a nossa ideia era trazer a pesquisa da Adna para a galera do Facebook, viabilizar um conhecimento que é acadêmico, que tem uma técnica de análise e que pode ser usufruído pela galera que não faz parte da academia, né? Nossa ideia aqui hoje é trazer essas curiosidades de Japeri para quem não tem um conhecimento mais aprofundado da região. Queria agradecer mais uma vez a Concausa pela realização do evento. O Adriano diz que esteve aqui no suporte, sempre sinalizando aqui os problemas que a gente teve, né? Queria agradecer o Adriano pelo suporte. Queria agradecer o meu orientador aí, o Gelson Rosentino, que esteve contribuindo intensamente com o nosso debate-papo aqui. Queria agradecer. O Bruno também, Bruno Médici, que esteve aqui com a gente, participando, né? O Arthur Messias, que apareceu aqui para nos presentear com as suas considerações, né? Queria dizer para a galera que esteve acompanhando a nossa live que nós vamos manter disponível no Facebook da Concausa. Essa live vai ficar gravada lá, tá? Vocês podem depois assistir na íntegra. Venham difundir essas informações da nossa Baixada, que a gente está buscando agregar o conhecimento popular, o conhecimento acadêmico. Agradeço primeiramente meu amigo Peter por essa oportunidade, o convite. E, bom, minha pesquisa está em desenvolvimento, estou avançando aí. É isso, né? Quero divulgar que eu tenho um canal no YouTube, História para Concurseiros. O foco é para o pessoal que se prepara aí para concurso, tá? É só colocar lá, História para Concurseiro, lá no YouTube. Eu e meu parceiro Leandro, tá? Meu amigo também de graduação. E estamos produzindo aí, né? A gente quer levar o nosso conhecimento acadêmico a todas as pessoas. Uma sociedade tem que ter a sua memória dos eventos. Ela não pode ser esquecida, ela tem que ser lembrada. Então, acho muito importante essas produções pela internet, né, esses canais que a gente está produzindo aí, muito importante mesmo, e a iniciativa do meu amigo Peter. Muito bom, parabéns, e é isso. Show de bola. E só para divulgar, também tem um canal no YouTube, eu trato lá não só esse projeto de memória e história, que a gente vem trabalhando temas sobre a Baixada Fluminense, inclusive nós temos lá disponível a primeira divulgação de uma coluna de Dom Adriano Hipólito, né, que se chama Imagem, e que gentilmente eu tratei na minha tese como o imagético do bispo, que é a ideia do bispo trazer a imagem da Baixada de uma forma literária, né, onde ele discursa sobre a Zefa Maria da Conceição, esses nomes que são comuns na nossa Baixada, né, o Zé da Silva e a Zefa Maria da Conceição, que são os personagens que integram. E o Arthur, inclusive, falou muito sobre isso, tem lá também a live com o Arthur. Tem a live sobre o João Cândido lá no meu canal e no canal da Concausa também, né? João Cândido, que teve o nosso amigo Vinícius Baião, que coordenou uma peça de teatro falando sobre João Cândido, né? A semana passada também nós fizemos com o Ricardo Breguelé, falando sobre pobreza e desigualdade, né? E violência na Baixada Fluminense, ele apresentando vários mapas, e que vou disponibilizar essa semana também no canal. Quem puder seguir lá, quem puder dar o like nos vídeos. Além disso, também tem outros vídeos lá no meu canal, que são vídeos divertidos, falando sobre história, de uma maneira mais divertida, descontraída, tentando atrair a galera para esse conhecimento, né, que ajuda a criar a nossa identidade. Porque uma pessoa sem identidade, ela fica perdida no mundo. Então, nós precisamos apropriar da nossa identidade, daquilo que nós consideramos bom, para poder promover coisas boas. Um grande abraço para vocês. A gente se despede aí de mais uma live. Semana que vem estamos de volta. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Adna. A gente se vê por aí. Nada. A gente se vê.